A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar nesse momento uma porção da palavra de Deus que está no livro de Mateus, no seu capítulo 14. Nós iremos ler do verso 28 ao 31. Diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esses versículos que eu acabei de ler não estão isolados. Eles fazem parte de um contexto que fala que Jesus anda sobre o mar. Tudo isso começa quando Jesus despede a multidão. Jesus já havia falado da mensagem de salvação, das boas novas de salvação para uma grande multidão que o seguia. Porém, Jesus Cristo sempre foi muito educado e ele não queria simplesmente terminar a mensagem e sair de forma abrupta. Não. Ele se preocupava em despedir a multidão que o seguia, dando a atenção que todos que ali estavam escutando a sua palavra mereciam. E Jesus Cristo, depois que despediu a multidão, no período que ele estava despedindo a multidão, ele disse para os discípulos pegar o barco e passar para o outro lado. E depois que Jesus Cristo despediu a multidão, ele foi orar. Ele foi buscar a face do Pai. Ele foi conversar com o Pai. E terminado este momento dele, de a sós com Deus, Jesus Cristo precisava ir ao encontro dos discípulos. E nesse período começou a ficar, o tempo mudou, né? O mar estava bravio, estava ondas grandes vindo e Jesus Cristo tinha que chegar até os discípulos. E ele sendo Deus, ele viu que aquele era um momento dele se manifestar de uma forma diferente, que ele nunca havia se manifestado aos seus discípulos. E ele andou por sobre o mar. E quando ele estava andando, passando pelas ondas, passando pelos ventos, e se aproximando do barco, os discípulos que estavam aflitos, estavam preocupados com o que poderia acontecer com aquele barco, naufragar, eles simplesmente olharam e falaram, se atemorizaram, ficaram com medo excessivo e viram que poderia ser um fantasma. E o Senhor Jesus se manifesta a eles. Não tenham medo. O mar está bravio. As ondas estão grandes. Mas quem está aqui sou eu. Não tenham medo. E Pedro falou, se és tu mesmo, me manda andar por sobre as águas, assim como o Senhor está andando. Se for o Senhor Jesus que está aí, me manda andar. E Jesus Cristo disse, vem Pedro. E Pedro foi. Andou por sobre o mar, assim como Jesus andou. Porém, quando Pedro estava olhando para Jesus, focando em Jesus, ele conseguiu andar por sobre as águas. Mas quando ele tirou, a perspectiva dele mudou, quando ele tirou o olhar de Jesus e se preocupou com o vento forte, com as ondas grandes que estava passando por cima dele, o vento batendo em sua face, ele teve medo. E quando ele mudou a perspectiva, ele tirou o olhar de Cristo e passou a olhar para a dificuldade, ele submergiu. E ele, automaticamente, ele voltou o seu olhar para Cristo quando estava se afogando e disse, salva-me, Senhor.
eu estou morrendo. Eu estou morrendo afogado. Tive o privilégio de andar por sobre o mar quando estava olhando para ti. Minha perspectiva mudou e agora eu estou afundando e morrendo afogado. Salva-me, Senhor. E quando ele voltou o seu olhar para Cristo, mudando a sua perspectiva pessimista, sua perspectiva de derrota, o Senhor Jesus segurou a sua mão e o levantou. E Jesus Cristo disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? E naquele momento, todos os discípulos que estavam no barco, eles adoraram primeiramente a Jesus e disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. Essa passagem, ela nos traz ensinamentos profundos, ensinamentos acerca da perspectiva. Quando nós estamos passando por momentos de luta, por momentos de dificuldade, a gente às vezes fica com a perspectiva de Pedro, que estava olhando para o mar, que estava olhando para os ventos, que estava focado nas ondas. E o medo tomou conta dele, achando: eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir chegar aonde eu preciso chegar. E naquele momento que ele estava com a perspectiva na dificuldade, ele submergiu, ele caiu, ele passou por dificuldade. E assim também é na nossa vida. Todas as vezes que nós focamos no problema e não focamos em Cristo, durante a tempestade que passa na nossa vida, diante das dificuldades que nós enfrentamos, quando nós não estamos com a perspectiva correta, com a visão focada em Cristo, que é aquele que pode nos fazer andar por sobre as águas, aquele que pode nos fazer andar sobre as dificuldades, quando nós não olhamos para Ele, não reconhecemos que Ele pode estar conosco em meio à nossa dificuldade e focamos no problema, que às vezes é tão grande que nos sufoca, que às vezes é tão grande que suga as nossas forças. Quando nós focamos desta maneira, a nossa perspectiva está desta forma, a gente submerge, a gente se torna um derrotado naquele momento. Mas nesta palavra, ela nos anima da seguinte forma: se você já andou por sobre as águas, ou se você quer andar por sobre as águas, das dificuldades, das dúvidas, das lutas, olhe para Cristo. Mas se porventura você, em algum momento, desfocou, não olhou para Cristo, mas olhou para os problemas que se avolumaram na sua vida, de repente você está passando por um problema grande na sua vida e não está conseguindo focar 100% em Cristo e está se afogando nos problemas, faça como Pedro. Diga: salva-me, Senhor. Volte o seu olhar para Cristo e diga: salva-me, Senhor. Porque muitos procuram sempre criticar a figura de Pedro neste texto, que Pedro não teve fé, que Pedro andou, mas se preocupou com o vento, com as ondas, e a fé dele foi pequena. Mas tem uma atitude de Pedro que poucos enaltecem. É a postura de Pedro diante da luta tremenda. Ele poderia morrer afogado. Ele estava passando por um momento crítico naquele mar. E ele simplesmente teve o ímpeto, a vontade de voltar os seus olhos para Cristo e dizer: só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me tirar desta situação de afogamento. Essa postura de Pedro nos ensina. Não fique preocupado se em algum momento, pela fraqueza que você tem, pela fraqueza que eu tenho, nós desfocamos um pouco de Cristo e ficamos preocupados com os problemas. Faça como Pedro. Se esses problemas estão te sufocando, volte os seus olhos agora para Cristo e diga: salva-me, Senhor. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você: me dê a sua mão. Entregue para mim a sua vida. Eu vou te salvar. Tem um louvor, ele é muito conhecido, que é Segura na Mão de Deus. E eu vou ler
esse louvor para que você possa entender o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer te ajudar nas lutas que você tem passado na sua vida. Diz assim: eu não irei cantar, até porque eu entendo que a leitura ela se torna também uma oração e uma orientação para nós. Diz assim: segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Caro ouvinte, que você possa, nesse dia, segurar nas mãos de Deus, na poderosa mão de Deus, que você possa segurar na mão de Deus e continuar caminhando. E vai. Jesus Cristo, Ele nos prometeu que jamais iria nos deixar. Que você possa, neste dia, ter essa postura. Igual Pedro, segurou na mão de Deus e foi e venceu o afogamento. Você vai vencer, porque Cristo está com você. Basta mudar a perspectiva e olhar para Cristo. Os problemas vão passar, porque Jesus Cristo já venceu por você. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado de vitória, em nome de Jesus. Amém.